Pois é, a violência está em todo lugar, a qualquer hora do dia ou da noite. Como lidar com ela? Como se defender e manter a tranquilidade durante um assalto? Ou melhor ainda, como evitar ser vítima dos ladrões? Está conosco o especialista em segurança pessoal, Gustavo Calef. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal do Almoço. Boa tarde, Cristina. Você que está em casa pode fazer a sua pergunta ligando para 3218-5592 ou mandando um tweet aqui pra gente, @JRBSTV é o nosso Twitter. Vamos à primeira pergunta. Qual é a atitude correta em que uma pessoa, quando está andando na rua, deve segurar a sua bolsa? Bom, para mulheres o importante é que a bolsa ela esteja sempre à frente da pessoa e que ela tenha o controle da bolsa. As mulheres, nós vemos no dia a dia o costume de andar com a bolsa voltada para trás ou até mochilas nas costas. Sempre é importante que a gente tenha a visão e o controle sobre os nossos pertences, né? Então sempre andar para frente com a bolsa virada para frente ou a mochila também na frente. E agora, na hora que alguém passa e leva essa bolsa, o que a pessoa deve fazer? Primeira coisa, não reagir, né? No momento que nós estamos com uma situação de alguém levar os nossos pertences, nós temos uma decisão, ou a vida ou o pertence. Eu acho que a vida nós não trazemos de volta, os pertences a gente pode buscar novamente. Então realmente, se houver esse fato, não ir atrás, deixar que o episódio aconteça, porque nós sabemos que os fatos que ocorrem quando a pessoa reage, realmente são, na grande maioria, são desastrosos. Se a pessoa está armada ou não, né? Nunca. Próxima dúvida. Como que a gente faz para saber se está sendo seguido ou não? É muito importante esse episódio para tu poderes saber a tua segurança preventiva, né? Se tu tens a observação do teu entorno, quem está andando próximo a ti e tu está se deslocando, tu constantemente fazendo o acompanhamento disso, tu sabe se é comum aquelas pessoas estarem ao teu redor ou não. Eu vejo muito relacionado a carros ou a pessoas a pé. Às vezes tu anda com o carro 3, 4, 5, 6 quadras com o mesmo carro atrás de ti, só que tu nunca observasse, não olhasse pelo espelho, não te atentasse a esse fato. Então sempre observar quem são as pessoas que estão ao nosso redor e quanto tempo ela permanece por isso. Para isso eu preciso ter atenção nisso constantemente, Gustavo. Precisa. Porque se eu não tiver atenção, eu não tenho como identificar esse fato. Quando está chegando em casa, né? Quando está chegando em casa, já é tarde. Né, Cristina? O que eu comento com as pessoas é o seguinte: quando eu estou me dirigindo à minha residência, eu já, do ponto de partida, eu já saio observando quem são os carros que estão próximos a mim, quem são as pessoas que estão próximas a mim, porque muitas vezes acontece que os delinquentes que fazem o roubo de carro, por exemplo, eles identificam o carro, que é o objetivo deles, e eles percorrem por muito tempo aguardando uma oportunidade correta. E muitas vezes a oportunidade é na entrada de casa. O Everton de Alvorada está no telefone. Qual é a sua pergunta, Everton? Boa tarde. O que eu teria que tomar para evitar o assalto quando eu estivesse chegando em casa, assim, de moto ou de carro, assim, no caso? Bom, a primeira coisa, tu tem que observar se tem alguém já aguardando em frente à residência, né? Se tu tens algum carro parado, alguma moto parada aguardando próximo à tua residência. Primeira coisa é botar atenção sobre esse aspecto. O que eu vejo é que quando acontece esse episódio de assalto, e as pessoas relatam, elas entram, embicam o carro, param o carro e a moto e descem. E aí então que elas vão tomar atenção. É tarde, porque elas já foram abordadas. Não tem mais como dar uma ré, não tem mais tempo para isso. Então, quando estiver chegando em casa, de preferência, não embique o carro para dentro da garagem, aguarde com o carro ou a moto até que o portão pronto para sair. Se for, pessoas me perguntam se elas têm que elas próprias abrir o portão, não é mecanizado, não é eletrônico o portão. Então, a pessoa, de preferência, pare o carro na via, desça, faça a abertura do portão e depois sim ela entre. E não embique o carro para depois descer e fazer a abertura. Que daí ela já está se colocando numa situação que não tem mais o que fazer. Não tem como ela agir de uma forma a uma fuga, né? Tá certo. No próximo bloco, o Calef continua respondendo pra gente. E hoje nós estamos dando dicas aqui no Jornal do Almoço de como evitar assaltos e agir em momentos de violência. Está conosco o especialista em segurança pessoal, Gustavo Calef. Participe. Gustavo, vamos aí à próxima pergunta. Eu quero saber como é que se faz se, por exemplo, no meio da noite o ladrão entrar em casa. Bom, nesse caso, ele já está com vantagem, né? Quando ele entra em casa, a pessoa foi pega
desprevenida e não tem muito recurso para fazer naquele momento. Então, nesse momento, nós temos que atender às demandas que eles nos fazem para poder acelerar esse processo, que ele finde o quanto antes. Né? Porque ele também pode estar nervoso. Ele também está nervoso. Né? Ele está numa situação que, para ele, o quanto antes ele conseguisse solucionar a intenção dele e sair, é a forma mais rápida que nós temos de correr menos riscos. Quanto mais tempo um delinquente passa dentro da residência, maior é o potencial de alguma coisa errada acontecer, né? Alguma coisa contra a nossa pessoa. Então, fazer com que esse processo seja muito rápido e realmente auxiliar ele, e não tentar guardar os pertences. O Rafinha está perguntando aqui pelo Twitter, aprender algum tipo de luta pode ajudar na defesa pessoal? Não, no caso de assalto, a luta, ela às vezes ela cria uma falsa sensação de que eu tenho condições de poder agir contra aquele delinquente. O que nós sabemos é o seguinte: hoje os delinquentes não agem mais sozinhos. Eles agem em 2, 3, 4, e quem age é um e os outros ficam fazendo a preservação, assim, a segurança dele. Então, eu com defesa pessoal, eu não tenho condições de fazer força contra um, talvez armado, e outros. Tá? Então, embora a gente tenha experiência muito larga em defesa pessoal, eu não indico para isso. Próxima pergunta. Se deve parar no sinal à noite ou seguir diante quando o sinal estiver vermelho? Bom, à noite, com cautela, não se deve parar no sinal. Isso já N cidades do Brasil já tomaram essa medida de desligar os sensores, né, à noite, para permitir que as pessoas deem sequência. Mesmo que não tenha desligado, é preferível uma multa do que um assalto? Eu prefiro, eu ponho isso à frente, né? A vida sempre em frente a tudo. Então, realmente, dar sequência com cautela. Com uma outra pergunta cuidado. muito interessante, vamos lá. Eu gostaria de saber se ter arma em casa é bom ou ruim. Eu acho que a arma ela só deve ser utilizada no corpo. A arma não serve para ficar em casa, para ficar guardada, para ter alguma ação. Pode acabar servindo bandido. Exatamente. E muitas vezes eles vão, por saber que tem aquela arma, eles vão buscar a arma. Então a arma ela foi feita para usar no corpo e não guardada em casa. Agora, se a pessoa tiver competência, capacidade e treinar constantemente, aí existe possibilidade de ter arma em casa. Tá certo. Você que está em casa e não teve essa pergunta respondida ao vivo aqui no Jornal do Almoço, pode entrar no chat logo depois do nosso programa. É só acessar www.rbstv.com.br/JA, que o Gustavo Calef vai estar lá respondendo as suas dúvidas. Obrigada por ter vindo ao Jornal do Almoço, Calef. Obrigado pela oportunidade.